Bom dia! Aqui nós estamos, mais um dia, primeiramente para agradecer e para ouvir o que Deus tem para mim e o que Ele tem para você. Todo direcionamento que Deus nos dá, temos que refletir, porque tudo é para nos conduzir ao plano perfeito que Ele tem. Com certeza o que Ele vai dizer para mim e para você é algo permanente, porque o que Deus entrega para nós, o que Deus nos revela, o que Ele nos ensina, é algo eterno. Nos ajuda nessa passagem aqui nessa terra, mas o alvo, o principal, é a nossa salvação, é a nossa vida eterna no céu com Ele. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, então fique atento, porque será muito importante, muito valioso as orientações que Deus irá nos dar nessa manhã, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Tu és maravilhoso, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, disposto a ouvir, a obedecer, a cumprir, a fazer a Tua vontade, Deus. Rendemos a Ti todo o nosso querer, toda a nossa vontade, para que se cumpra o Teu querer em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nos ensine a ser melhor a cada dia. Revista-nos com Teu poder, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo. Que os frutos do Teu Espírito Santo possam brotar e frutificar cada dia mais em nossas vidas. Pois este é o caminho para a salvação eterna. Este é o caminho para a paz em meio a todas essas guerras neste mundo. Oh Deus, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. E tudo que pedimos ao Senhor em prol do próximo e da nossa salvação, o Senhor nos concede. Ensina-nos, Senhor, a ser manso e humilde de coração. Nos ensina a permanecer em paz, em amor, na Tua palavra e na Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 53. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 9. A palavra diz assim: morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, em suas mãos. Nessa manhã, o Senhor convida a mim e Ele convida você a morrer. Não temos esse hábito, de ouvir algo assim, principalmente pela manhã. Mas o Espírito Santo, Ele nos convida a morrer para as coisas do mundo, para as coisas que nos dão prazer momentâneo, para aquelas coisas que não edificam a nossa vida. Nessa manhã, o Senhor nos traz a reflexão de como foi a morte de Cristo. E nós também devemos pensar como foi a vida dele. Ele viveu como uma pessoa normal. Ele viveu como a mim e como a você. Mas Deus, Ele tinha um plano, um propósito para Jesus. E foi baseado nesse plano, foi baseado nesse propósito que Jesus viveu. Você sabe o plano de Deus para você? Você sabe qual é o propósito de Deus para você? Quando você sabe, a sua vida se torna mais leve, a sua vida se torna mais agradável.
Não disse fácil, eu disse leve e agradável. Porque o plano de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então, quando você descobre o que Deus tem para você nessa terra, assim você se sente bem, perfeito e agradável. Sabemos que de perfeito nós não temos nada, a não ser o Espírito Santo. Ele é perfeito. Então, em alguns momentos, o que vamos fazer se torna perfeito, mas não por causa de nós, mas por causa do que está dentro de nós. E é por esse motivo que Jesus ele nos convida a morrer nessa manhã. Morrer para os desejos da carne, morrer para os prazeres do mundo, morrer para o banquete que muitas vezes o inimigo ele coloca diante de nossos olhos. Precisamos identificar, ter discernimento do que Deus está nos dando e o que o diabo está tentando nos roubar. Com certeza, essa vida boa, essa vida perfeita e essa vida agradável, que é de passagem por aqui, mas é eterna lá no céu. O diabo com certeza quer roubar isso de mim e de você, colocando dúvidas, colocando medo, colocando insegurança, colocando tantas coisas ruins, porque ele me conhece e ele te conhece a partir das nossas palavras. Então o propósito dele todos os dias é matar a nossa fé, é nos amedrontar, é fazer com que eu e você saia da presença de Deus. E nós precisamos todos os dias acordar firme, com o propósito de fazer a vontade de Deus. E quando eu e você fazemos a vontade de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Quando ele diz aqui, morreu como um criminoso. Eu e você precisamos morrer para o mundo. E isso vai trazer consequências para mim e para você. Vão nos chamar de louco, vão colocar classificações a nosso respeito que muitas vezes pode não nos agradar. E nós precisamos entender, por amor a Deus, vale a pena fazer qualquer coisa. Por obediência a Deus, vale a pena viver o que Ele te manda fazer. Ele foi considerado um criminoso, mas ele sabia o propósito dele. Ele sabia para que fim ele tinha vindo, ele sabia qual era o tempo dele, mas ele só sabia porque ele era Deus, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Então só por isso ele sabia. Eu e você não sabemos de nada, mas é assim que tem que ser para mim e para você. Eu e você só precisamos confiar, acreditar que o que Ele tem para nós é muito melhor. Aí você pode pensar, mas o que Deus tem para mim é morte? Não. O que Ele tem para você é vida. É vida eterna. É vida aqui na terra e vida lá no céu. Ele tem muita vida para mim, Ele tem muita vida para você. Mas eu e você, para vivermos, antes precisamos morrer. Morrer para tudo aquilo que nos maltrata. Morrer para tudo aquilo que nos faz mal. Morrer para tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Aqui a leitura continua e diz: foi enterrado junto com os ricos. Ele foi enterrado junto com os ricos. Esses ricos representam pessoas que eram diferentes de Jesus, mas tinham seu valor. Então reconheceram o valor de Cristo, porque enterraram Ele junto com os que tinham valor. Nós temos valor. Independente das qualificações que nos denominam, quando nós matamos o nosso eu, o nosso valor é muito maior do que a morte a qual nós nos propositamos a fazer. Aqui a palavra continua e diz: embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira.
quando eu e você nos colocamos firmes no propósito de fazer aquilo que Deus nos manda, a mentira não vai fazer parte da nossa vida. As coisas que nos afastam de Deus não vai fazer parte da nossa vida. Temos que focar e identificar tudo aquilo que nos atrapalha e que nos afasta do plano de Deus, da vontade dele para mim e para você. E tudo isso é o que nós devemos matar, é o que nós devemos tirar. Quando ele continua e ele fala, apesar disso, o plano perfeito do Senhor exige sua morte, seu sofrimento. Tudo isso vai te causar dor. Essa morte, essa ruptura de deixar as coisas do mundo vai te causar dor. Porque tudo aquilo que a gente gosta, que a gente tem prazer, quando deixamos, traz dor. Só que o Senhor, Ele ensina para mim, para você que é dor, para que nós possamos crescer. E a cada dia que eu e você crescer, nós iremos agradar a Deus. Não se preocupe em agradar pessoas, não. Pessoas, elas precisam ser servidas. Porque assim Jesus nos ensinou. Lavando os pés dos discípulos, Ele nos ensina que todos somos iguais. Mas nós não podemos ser alienados por pessoas, independente de quem seja. Devemos entender que o nosso pastor é Cristo. Ele nos direciona. Há pessoas que podem sim nos aconselhar, nos conduzir, mas precisamos ver Cristo nelas. Quando nós não vemos Cristo, não há morte. E se não há morte, há carne, há prazer mundano, há desejos e vontade que pode te tirar do seu alvo, do seu foco. Por isso você precisa sempre olhar para o alvo, que é Jesus. O que Ele diz, o que Ele faz, é o que eu devo fazer. O que Ele não faz, é o que eu não devo fazer. Essa é a morte a qual Ele convida a mim e a você. Todos os dias precisamos matar o nosso eu. Todos os dias precisamos matar o nosso ego. Todos os dias Ele vem, querendo nos mostrar algo diferente, querendo fazer algo que é melhor. Melhor do que o plano de Deus não existe. Melhor do que a salvação eterna também não existe. Aqui a palavra, ela continua e ela diz assim, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a posteridade e terá vida longa. O Senhor, Ele não vai dizer para mim e para você as coisas tão maravilhosas que Ele tem para mim e para você depois de nos entregarmos, depois de nos matarmos para o mundo. Mas Ele promete para mim e para você que nós veremos depois e que nós teremos uma vida longa. Essa vida longa não está querendo dizer nada aqui na Terra. É por causa da vida eterna. A recompensa que eu e você vamos ter depois de termos matado a nossa carne. Jesus sentou-se ao lado do Pai. Nem ele sabia que ia receber uma glória tão grande, mesmo sendo Deus, sabendo para que ele vinha, sabendo quanto tempo ele viveria, sabendo qual era o propósito da vinda dele. Que ele iria sentar ao lado do Pai, ele não sabia. Porque a palavra relata quando alguém vem pedir para Jesus que queria estar lá e queria estar ao lado de Jesus. E ele disse que quem iria sentar ao lado direito e ao lado esquerdo dele, ele não sabia. Só o Pai sabia. O Filho não deve saber muita coisa, não. Quanto mais a gente sabe, mais questionador nós viramos. Deus quer que nós servimos e não questionemos. Ele pediu, faça. Sabemos que não vai ser fácil, vamos sofrer, vamos ouvir coisas que não nos agradam. Mas se estivermos mortos para o mundo, tudo que ouvirmos entrará de um lado e sairá do outro. Não deixe entrar para o seu coração. Aquilo que te magoa pode te prender nesse mundo.
Por isso, todos os dias devemos nos crucificar. Aqui a palavra termina e diz assim: porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Ele levou todos os meus pecados, todos os seus pecados, toda dor, todo sofrimento, todas as doenças, tudo aquilo que antes trazia peso para a minha vida e para a sua vida, Jesus Cristo levou naquela cruz. E quando Ele levou, Ele não trouxe mais. Pelo contrário, Ele trouxe vida, Ele trouxe saúde, Ele trouxe paz, Ele trouxe os frutos do Espírito Santo. Deus sempre esteve conosco, mas o pecado da desobediência de Adão nos separou de Deus. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele queria estar conosco de novo. Mas Ele é Deus, Ele não é homem. Ele não pode voltar atrás, Ele não pode se arrepender. Então Ele usou um meio, Jesus Cristo. Ele se desintegrou dele mesmo e mandou Jesus traçar o caminho dos filhos dele para ele de volta. E Jesus, sem questionar, assim o fez. E quando Jesus viveu os 33 anos dele aqui, ele ensinou aqueles que ele escolheu para decifrar a palavra de Deus. E ele disse para eles: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o Pai já havia dito: eis que estou convosco em todo o tempo. Ele disse: eu preciso ir, mas quando eu for, eu vou deixar o Consolador. Em outras palavras, eu vou me desconfigurar. Meu corpo irá subir, mas o meu espírito ficará aqui com vocês. E sempre que o mundo quiser ressuscitar dentro de vocês, peça para o Espírito Santo frutificar, porque o que ele frutifica é vida. É por isso que eu e você temos um Pai que está nos aguardando lá no céu. Temos Jesus, que é aquele que nos mostra o caminho para chegar até o Pai. E temos o Espírito Santo, para olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos melhorar todos os dias. Ele está conosco todo o tempo. Dele não podemos esconder nada. Ele sabe o desejo do nosso coração, se é de vida ou se é de morte. Não estamos falando de morte do corpo. Estamos falando de morte para os desejos e as vontades de Deus. Através dessa palavra, eu creio que o Espírito Santo fez um mover muito grande. Assim Ele fez na minha. Eu creio que na sua também Ele fez. Que Deus possa continuar falando através dessa mensagem que Ele traz aos nossos corações nessa manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glorioso Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Só o Senhor, Pai, para nos ensinar, para nos mostrar o quão lindo é a morte do homem e a vida do ser humano em Cristo. Oh Deus, sabemos que não é fácil, sabemos que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quando lembramos que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo pode frutificar dentro de nós a qualquer momento, é só abrirmos nossa boca e fazermos o pedido certo em oração. Oh Deus, glorificado e exaltado seja o Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Obrigada porque o propósito do Senhor iniciou e terminou. O meu também.
O meu também iniciou e está em andamento e ele vai finalizar, Pai. Porque o meu alvo é o céu. E assim eu creio que muitos estão repetindo, Deus. O meu alvo é o céu. Eu vou buscar o meu propósito e eu vou viver ele. Porque eu quero agradar o meu Deus e servir a quem ele me disser que é para servir. Obrigada, Senhor. Obrigado porque a cada dia o Senhor me ensina a matar o meu eu e a viver os planos do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor, hoje, amanhã e para sempre. No nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Muitas vezes a dúvida que você tem, outras pessoas também têm. E em meio ao nosso atrapalho, muitas vezes não sabemos colocar o que é a dúvida, tirar a dúvida, né, de outras pessoas. E quando Deus manda para a gente uma revelação assim, Ele está dizendo: compartilhe, ajude outras pessoas a sanar a dúvida que antes você tinha também. Sempre que você compartilha, você está se diminuindo e amanhã Deus lhe dará mais. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.